Olá, alunos do 8º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Jerônimo, trabalho na escola José Saraiva Sobrinho, professor da cidade de Capistrano. Na aula de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre conceitos básicos de estatística. E esses conceitos eles são importantes porque o conteúdo que virá nas próximas aulas ou na próxima aula, esses conteúdos eles vão embasar para que eu possa fazer os próximos conteúdos com bastante segurança. Então vamos nós. A palavra estatística ela não é uma palavra nova no nosso vocabulário, mas vale a pena dizer um pequeno conceito sobre ela. Estatística é uma parte da matemática que nos ajuda a coletar dados, a organizar esses dados e fazer análise desses dados. São essas três coisas. Faz coleta, organiza os dados e a gente faz análise dos dados. Para isso, são importantes os seguintes subtemas. O primeiro, população. A gente sabe que população é um conjunto de elementos. Nesse caso, esses elementos eles nos interessam a alguma coisa. Porque no nosso caso aqui, essa alguma coisa é uma pesquisa que a gente vai fazer, que são as pesquisas estatísticas. Professor, para que servem essas pesquisas estatísticas? Ora, para tomada de decisões. Sempre que grandes empresas, ou grandes pessoas físicas precisam tomar uma decisão, elas fazem pesquisa. Quem ajuda a fazer isso, professor? A estatística. Então, população é um conjunto de elementos. E esses elementos eles vão ser investigados, eles vão ser pesquisados. Uma outra coisa importante na estatística, pessoal, é a amostra. Imagine que na cidade de Capistrano tem um açudão, o açude pesqueiro. E imagine que todas as vezes que os caras responsáveis querem fazer uma pesquisa sobre a água, se ele tivesse que levar a água toda do açude, eles vão lá, pesquisam só uma pequena amostra. Eles escolhem locais diferentes e levam várias pequenas amostras. Ou seja, a amostra é uma parte. Matematicamente falando, a amostra é um subconjunto. Se a população é um conjunto, a amostra é um sub, ou seja, uma parte menor desse conjunto. Pode ser uma parte igual, só não pode ser maior, mas é uma parte menor. Agora, importante também, alunos do 8º ano, é que para nós termos essa amostra, há um processo importante para concluirmos essa amostra, que é a amostragem. Professor, não entendi. Para que o pesquisador escolha como vai fazer a sua pesquisa e colher as suas amostras, ele passa por 3 processos chamados de amostragem. O primeiro deles é o casual simples, depois tem o sistemático e depois tem o proporcional estratificado. Professor, o que são essas 3 coisas? Na verdade, as 3 em resumo, elas querem garantir que a amostra escolhida seja casual. Nenhum elemento ou nenhuma parte dos elementos da população seja prejudicado ou possa ficar fora dessa pesquisa. Por isso, a importância da amostragem. Às vezes a gente questiona porque determinada pesquisa é falsa ou verdadeira. Na verdade, ela não é falsa, ela só não não há preocupação nela de escolher a amostra com responsabilidade, porque o acaso na amostra deve acontecer. Ou seja, professor, o que é o acaso? É aquilo que eu não identifico, que eu não determino. Eu preciso, por exemplo, no caso aqui da amostragem casual e simples, se eu for pesquisar vários alunos do 8º ano, eu não tenho que determinar qual. Eu tenho que pegar a lista de todo mundo, tenho que pegar o nome de todo mundo e tirar aleatoriamente a quantidade de alunos que eu desejo fazer pesquisar. Então, a verdadeira amostra, ela tem que passar por esses 3 processos. Claro que nós já estamos falando de pesquisas estatísticas. E uma das mais importantes do nosso país, pessoal, é a pesquisa censitária, que é o famoso censo que nós temos de vez em quando, no nosso país. Nós temos o IBGE fazendo a pesquisa sobre qual é o objetivo do censo. É exatamente saber ou ter conhecimento sobre a vida, como vive, onde mora e como mora a população brasileira. Bom, continuando aqui, um outro elemento importante, pessoal, da estatística são as variáveis. Professor, e o que são as variáveis?
as perguntas que você vai fazer. É como você vai fazer, é o que você quer através dessas perguntas. Então, detalhe importante, essas variáveis, elas podem ser quantitativas. Professor, já sei, fica de boa que quantitativa se refere a números? Sim. A números, sim. Então, as quantitativas, elas podem ser discretas, e aí são números geralmente inteiros, quando, por exemplo, o pesquisador quer saber a quantidade de filhos, né? Ou esses números, ou essa pesquisa, né, quantitativa, ela pode ser contínua. Geralmente se refere à medida, né? Medida de massa, medida de tempo. E um outro elemento importante é a variável qualitativa, né? Que não se refere diretamente a número, né? Se refere, claro, como diz a própria palavra, à qualidade. Então, ela pode ser nominal e aqui ela não requer uma ordem das coisas pesquisadas, ela não pede uma ordem. E a outra qualitativa é a ordinal. Aqui ela já requer uma ordem, né? Uma das últimas coisas importantes é a organização de dados. Depois da coleta feita, depois da pesquisa feita, depois da coleta feita, depois das variáveis serem apresentadas, depois da amostragem ser algo que você fez com responsabilidade, você vai pegar esses dados e você vai organizar. Em que, professor? Em duas coisas basicamente. Em gráficos e tabela. Ah, professor, toda vida que em matemática a gente vê uma série de dados num gráfico, uma série de dados numa tabela, qual é aquele objetivo? É a gente fazer uma interpretação. Aquele gráfico vai dizer para a gente tudo aquilo que aqueles números estão lá. Então, obrigado pela aula e tomara que vocês tenham compreendido.